Lisa Kleypas. Os Mistérios da Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 11. Já era tarde, e a criadagem tinha se recolhido, a não ser pelo criado que abriu a porta. Após uma primeira reação de surpresa, o rapaz desviou os olhos da figura pequena e desalinhada nos braços do patrão. Grant carregou a escada acima a carga preciosa envolta em seu casaco e encarou o rosto semi-oculto de Vivienne. Ela estava ruborizada e silenciosa, com uma expressão de incerteza, mas não de falta de vontade. Embora não se arrependesse das palavras de amor que dissera na carruagem, Grant se lembrou delas e sentiu a face enrubescer. Era a primeira vez em toda a sua vida adulta que dizia uma mulher que a amava. Ele descobrira um lado de si mesmo que nunca soubera existir e queria mostrar a Vivienne toda a ternura e paixão de que era capaz. Chegaram ao quarto dele e Grant pousou Vivienne no chão, ao lado da cama. Passou as mãos pelos cabelos desarrumados dela e beijou a sua boca, moldando os lábios aos da jovem. E então tirou os grampos que ainda prendiam alguns cachos e soltou as tranças, deixando os cabelos caírem macios e quentes em suas mãos. Diga-me o que fazer, sussurrou Vivienne e passou as mãos por baixo do casaco dele, explorando as linhas firmes da cintura e das costas. Não sei como satisfazê-lo. Não me lembro de nada disso. Você não tem que se lembrar, garantiu Grant, a sua voz suave e determinada. Ele a segurou contra o corpo, muito excitado, a respiração acelerada pela sensação deliciosa de tê-la junto a si. Colou a boca ao pescoço de Vivienne, beijou e saboreou a pele delicada, descendo até chegar ao vale do decote dela, que cheirava a baunilha. Vivienne estremeceu e se inclinou, apoiando-se no braço dele, enquanto seu coração batia rápido sobre a pressão da boca determinada. Grant a despiu devagar, soltando os fechos que prendiam suas roupas e deixando-as cair ao redor de Vivienne. A pele, recém-exposta, era clara e luminosa. O corpo, macio, as curvas abundantes. Ele cerrou os olhos por um instante, esforçando-se para domar a paixão violenta que sentia. Quando voltou a abri-los, Vivienne havia se afastado e subido na cama, cobrindo o corpo. O acanhamento dela era tão genuíno, tão virginal, que Grant se perguntou se ela um dia fora daquele jeito, antes de embarcar em sua carreira de cortesã. Não se cubra, pediu ele. Seu corpo é lindo demais para ficar escondido. As cobertas não desceram nem 1 centímetro. Estou com frio, disse Vivienne, ofegante, o rosto ruborizado. Vou aquecê-la, prometeu ele, com um rápido sorriso, e começou a se despir. Vivienne ficou observando as roupas dele serem descartadas, deixando à mostra a pele muito mais firme e morena do que a dela, coberta por pelos em certos lugares e por cicatrizes em outros. Ela ficou encantada com a força e a graciosidade do corpo de Grant,
que havia sido trabalhado, castigado e exercitado até não restar nenhum traço de suavidade. Você estava certo, comentou Vivian, a voz trêmula. É mesmo uma visão impressionante de despido. Ele sorriu, se aproximou e pousou as mãos, uma de cada lado, no quadril de Vivian. Inclinando-se sobre ela, Vivian sentiu o roçar delicado da boca masculina contra os cabelos. Tem alguma dúvida se quer continuar? Perguntou Grant. Diga-me agora, antes que eu suba na cama com você. A resposta de Vivian foi passar os braços ao redor do pescoço dele e puxá-lo. Logo sentiu toda a extensão do corpo de Grant contra o dela. E, de repente, não conseguiu ouvir nada além da pulsação em seus ouvidos. Qualquer pensamento desapareceu da cabeça de Vivian, restando apenas sensações. O calor surpreendente da pele de Grant, os pelos grossos do peito, o prazer da boca dele deslizando por seu pescoço, pelo ombro, chegando ao seio. As mãos de Grant estavam por toda parte, acariciando e explorando, deslizando por entre os membros dela, sem se preocupar com o decoro. Se restava a menor dúvida em Vivian, ela se dissolveu na mesma hora. Nunca teria imaginado que um homem que conhecia tão bem as durezas da vida fosse capaz de tanta ternura. As mãos, tão absurdamente gentis, enquanto exploravam os lugares mais íntimos do corpo dela. A respiração de Grant estava acelerada, como se ele fizesse um grande esforço. E cada vez que ele exalava com força, era como se o ar queimasse a pele de Vivian. Grant pressionou as costas dela contra o colchão e beijou a elevação dos seios, mordendo de leve os bicos rígidos. Vivian arquejou e segurou a cabeça dele enquanto o prazer e uma tensão peculiar faziam com que se contorcesse. De repente, um pensamento atravessou a sua mente. Como poderia ter feito aquilo com tantos homens? Aquele era um ato que exigia mais confiança e intimidade do que ela poderia ter imaginado. Não era possível. De algum modo, todos tinham que estar errados sobre ela. Mas, antes que pudesse aprofundar essa ideia, ela desvaneceu. Vivian sentiu a mão de Grant se fechar ao redor do pulso dela e guiar seus dedos até uma extensão de pele quente e sedosa. Com um murmúrio rouco de encorajamento, ele pressionou a mão de Vivian contra o ventre, curiosa e excitada. Ela segurou um membro masculino rígido, acariciando-o timidamente e percorrendo toda a sua extensão. O toque delicado pareceu excitá-lo além do suportável. Grant a beijou com paixão, a língua invadindo a boca de Vivian, enquanto ele afastava suas coxas e encaixava o quadril entre elas. A pressão na abertura tenra do sexo de Vivian lhe causou um ligeiro ardor, um desconforto. Ela ficou rígida e sentiu o peso do corpo dele se acomodar com um pouco mais de força, indo mais além na invasão desconfortável. Antes que pudesse protestar ou tentar se desvencilhar, Grant deixou escapar um som gutural e arremeteu com força dentro dela. Vivian perdeu o fôlego ao sentir uma dor aguda que nunca experimentara. Disso tinha certeza. Nenhuma mulher esqueceria uma dor como aquela. Ela espalmou as mãos contra o peito dele, agoniada, e tentou afastá-lo,
Mas Grant arremeteu de novo. E de repente, ele estava dentro dela. A extensão colossal de seu membro enterrada fundo, com força. Entre as lágrimas de dor e perplexidade que se acumulavam em seus olhos, Vivienne viu de relance o espanto no rosto de Grant. Vivienne, fique parada, disse ele. Porém, ela se debatia e se contorcia, ainda que estivesse presa, impotente sobre o enorme corpo masculino. Espantada com a tensão da pele que o cercava, com a óbvia dor que Vivienne sentia e com a conclusão inevitável a que o cérebro dele estava chegando, Grant ajeitou o corpo para suavizar o peso em cima dela e evitar ainda mais o desconforto. Você está me machucando, reclamou Vivienne em um arquejo. Grant a abraçou com mais força e murmurou palavras tranquilizadoras em seu ouvido, dizendo que a amava, que tomaria conta dela, que afastaria qualquer dor se ela permitisse. Aos poucos, Vivienne relaxou e se agarrou a ele, as unhas cravando-se com força nos músculos firmes das costas de Grant. Ainda dentro dela, ele deslizou a mão pelo corpo delicado e correu o polegar pela trilha úmida de pelos ruivos, até alcançar o ponto sensível escondido ali. Grant deixou o dedo acariciar lentamente aquele ponto, em movimentos circulares, provocando-a até conseguir uma reação do corpo trêmulo. Vivienne gemeu e ergueu o quadril de encontro à carícia. E assim, Grant soube que o desconforto estava cedendo. Ele continuou a acariciá-la e provocá-la, ao mesmo tempo que se movia dentro dela com cuidado, indo mais fundo. Vivienne gritou, o corpo se inclinando instintivamente para recebê-lo, as mãos agarrando sem descanso as costas dele. Grant estabeleceu um ritmo lento, ajustando-se para satisfazê-la totalmente, concentrado no prazer que era penetrá-la. Vivienne atingiu o clímax com uma rapidez impressionante, o corpo contraindo-se com força ao redor do órgão dele, os membros estremecendo de surpresa. Dentro dela, Grant experimentou um gozo mais intenso do que qualquer outro que já vivera. Ele gemeu e enterrou o rosto na curva do ombro de Vivienne, o ventre latejando, a pulsação disparada, o corpo dominado pelo prazer. No silêncio pesado que se seguiu, Grant saiu com cuidado de dentro de Vivienne e encontrou um sinal revelador que desafiava toda a lógica. Perplexo, arrependido, furioso consigo mesmo, ele se viu obrigado a aceitar um fato em que nunca teria acreditado sem uma prova física. Ela era, ou tinha sido até aquele momento, virgem. Grant encarou o rosto atordoado de prazer de Vivienne e balançou a cabeça sem acreditar. Ela se esforçou para puxar um lençol e se cobrir, devolvendo o olhar dele com uma mistura de confusão e dúvida. Ele descansou a mão na curva do quadril de Vivienne, que se encolheu, mas não o afastou. Por que doeu daquele jeito? Perguntou ela, a voz rouca. Ele não respondeu na hora, a mente ocupada com uma avalanche de perguntas. Porque você era virgem, disse, por fim. Mas
Não é possível. Sou Vivienne Duval. Não sou? Você me disse. Ela parou de falar, encarando-o, estupefata. Meu Deus, murmurou Grant para si mesmo, tentando entender como pudera cometer um erro de tamanha magnitude. Você não pode ser Vivienne. E se eu for? E se você e todos os outros estiverem errados a meu respeito? E se... Não há a menor chance de que Vivienne Duval fosse virgem, declarou Grant, encarando-o como se nunca a tivesse visto. É impossível. Fisicamente, vocês são idênticas. Mas você não é Vivienne. Mas como eu poderia ser idêntica a ela? A menos que tivéssemos algum parentesco. Talvez até... Ela ficou muda quando outro pensamento lhe ocorreu. Fossem gêmeas, completou Grant, o rosto muito sério. Dada a semelhança física entre vocês, é muito provável. Embora ninguém jamais tenha sequer imaginado a possibilidade de Vivienne ter uma irmã. Menos ainda, uma gêmea idêntica. Tem certeza de que não sou Vivienne? Indagou ela, em um sussurro estupefato. As coisas que disse a meu respeito, os homens com quem dormi, o que está escrito naquele diário, nada disso foi eu? Não, respondeu ele baixinho. Ela caiu em uma crise de choro que pegou Grant de surpresa. Cobriu o rosto enquanto as lágrimas escorriam por entre os dedos. Grant a puxou para seus braços, abrigando-a contra o peito nu. Sentir as lágrimas de Vivienne em sua pele lhe provocou um remorso doloroso. Ele praguejou e fez o melhor que pôde para confortá-la. Lamento muito por essa confusão horrorosa, murmurou Grant. Não posso devolver sua inocência. Eu a feri de uma forma imperdoável. Não, não, disse Vivienne aos soluços contra o ombro dele. Não estou chorando por causa disso. Estou tão aliviada por não ser Vivienne. Ainda assim, ela tentou conter outro soluço, mas acabou voltando a chorar com força renovada. Eu achei que sabia quem era, e isso me dava algum conforto, mesmo eu não conseguindo me lembrar de nada. E agora, ela fungou e se engasgou com mais uma crise de choro. Quem eu sou? Não consigo mais suportar não saber. Eu me sinto tão... O choro convulsivo a impediu de continuar. Grant a abraçou enquanto ela chorava, sentindo-se mais culpado e mais cheio de remorso a cada segundo. Vou descobrir, disse ele, a voz tensa. Juro que vou. Maldição, não chore mais. Por favor. Enquanto acariciava os cabelos revoltos da jovem, Grant se perguntava quem seria ela e como acabaram no lugar de Vivienne. E por que ninguém procurara por ela. Em algum lugar deveria haver uma família, amigos, alguém preocupado com a ausência dela. Era até possível que ela fosse noiva. Alguém com sua juventude e beleza provavelmente era comprometida. A ideia o abalou ainda mais. A mulher nos braços dele tinha uma vida inteira, a respeito da qual nenhum dos dois sabia nada. Onde diabos estava a verdadeira Vivienne? O homem que desejava assassiná-la já teria encontrado e finalizado o trabalho que se dispusera a fazer. Confuso com o rumo que os eventos haviam tomado, Grant esperou que Vivienne. Ele não conseguia pensar nela com outro nome. Se acalmasse um pouco
e a deitou com gentileza na cama. Ele buscou um roupão vinho listrado, o vestiu, amarrou a faixa da cintura e foi tocar a sineta. Callum apareceu em menos de 5 minutos. O valete se vestiu às pressas e chegara com os cabelos desalinhados e os olhos pesados de sono. Grant o encontrou na porta, mantendo-a parcialmente fechada para evitar que o rapaz visse Vivienne. Um jarro de água quente e algumas toalhas pequenas, pediu. Sim, senhor. O valete desapareceu e Grant voltou para a cama. Vivienne não se movera. A princípio, ele achou que talvez tivesse adormecido. Mas quando chegou ao seu lado, viu que os olhos dela estavam abertos. Seu olhar estava perdido, a mente cheia de pensamentos que ela não podia ou não queria compartilhar. Vou me redimir com você pelo que fiz, disse Grant baixinho. Ela virou a cabeça para encará-lo com um sorriso inseguro. Não precisa fazer isso, sussurrou, os olhos cintilando de lágrimas. Não foi culpa sua ter me confundido com Vivienne. Todo mundo confundiu. Ninguém questionou a minha identidade. Não posso culpá-lo por supor o que parecia ser óbvio. Ela soltou um suspiro. E no que diz respeito a isso, continuou, fazendo um gesto rápido e constrangido para indicar as roupas de cama desarrumadas e baixando os olhos em seguida. Eu estava mais do que disposta, completou em um sussurro acanhado. E você não teria como saber que eu era virgem. Isso não me torna menos responsável. Grant sentou ao lado dela na cama e pegou um cacho ruivo, esfregando a mecha sedosa entre os dedos. Vivienne, disse ele, mas se deteve assim que o nome escapou de seus lábios. Maldição, como devo chamá-lo agora? Os lábios dela se curvaram em um sorriso sem graça. Pode continuar a me chamar de Vivienne. A esta altura, já estou acostumada. Além do mais, não quero escolher outro nome errado. Só quero descobrir como me chamo de verdade. Estou feliz por você não ser realmente Vivienne, murmurou Grant, ainda brincando com o cacho ruivo e olhando para ela. Estou feliz por nenhum homem ter feito amor com você, a não ser eu. Ela hesitou antes de comentar a declaração, os olhos azuis questionadores ao encará-lo. Eu também. Eles ficaram se encarando pelo que pareceu uma eternidade, perdidos em pensamentos não ditos sobre o que acabara de ocorrer entre os dois e como aquilo mudava tudo. Grant se lembrou de como a tratara e se sentiu profundamente perturbado. Encontrava-se em uma posição inconcebível. Logo ele, que administrava a própria vida com tanta eficiência, com tanto cuidado, agora se apaixonara contra a vontade, para em seguida descobrir que ela não era a mulher que ele pensava que fosse. Então, sem querer, acabara tirando a virgindade da jovem. Teria que fazer um ajuste de contas e tanto no dia seguinte. Sua única opção era contar a verdade a ela, expor as mentiras que contara e torcer para que ela fosse capaz de perdoá-lo e de continuar confiando nele. E mesmo que isso acontecesse, ainda havia a chance de perdê-la quando ela recuperasse a memória e voltasse à sua antiga vida. Grant nunca imaginara que viria a sentir tamanha responsabilidade por uma mulher, tamanha conexão física e emocional. O ato sexual parecia quase novo, como se tirar a inocência dela tivesse de algum modo feito com que ele recuperasse a própria inocência.
Grant queria fazer amor com ela mais uma vez. Ensinar, explorar, compartilhar. Embora houvesse reconhecido com relutância seu amor por ela antes daquela noite, o sentimento agora estava carregado de promessa e deslumbramento. Cada gota de amargura se foi. Grant se sentia inseguro, quase desajeitado, como uma criatura grande e alucinada, cuja única esperança de felicidade fosse absurdamente precária. Impaciente, ele se perguntou onde estaria Kellow e por que tanta demora em cumprir uma simples tarefa. Grant abriu a porta e olhou para o corredor escuro. Seu pé encostou em um objeto no chão. Quando baixou os olhos, viu uma bandeja com água quente, toalhas e também conhaque e um copo. Com muito tato, Kellow havia deixado a bandeja do lado de fora. Grant a pegou e fechou a porta com o pé. Voltou para a beirada da cama e pousou a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Pegue, falou, entregando uma toalha a Vivienne. Ela secou os olhos úmidos e assou o nariz com um vigor infantil que quase o fez sorrir. Grant encheu uma bacia de porcelana com água quente, molhou e torceu outra toalhinha. Constrangida, Vivienne desviou o rosto vermelho e inchado quando ele começou a secá-lo, passando o pano morno na pele delicada, tirando os vestígios de lágrimas salgadas. Em silêncio, Grant fez com que ela se recostasse de novo nos travesseiros. Ele voltou a molhar a toalha e começou a lavá-la como se ela fosse uma criança. Banhou embaixo dos braços, no peito, na barriga, nas pernas. A atitude tranquila dele a acalmou. E aos poucos, Vivienne relaxou e não opôs resistência, nem quando ele lavou no meio das coxas. Grant usou outra toalha quente e limpa para tirar qualquer traço de sangue e sêmen. Foi o mais gentil possível. Mas mesmo assim, ela se encolheu, enquanto ele dava conta da tarefa tão íntima. Quando terminou, Grant a cobriu, se despiu e se lavou também. Depois apagou o lampião, deixando o quarto no escuro. E se deitou ao lado de Vivienne. Exausta, mas ainda desperta, ela ficou imóvel ao sentir o peso dele afundar o colchão. O que está fazendo? Perguntou em um sussurro. Abraçando você. Ele beijou a têmpora dela, a curva da orelha, a lateral do pescoço. Bem devagar, a boca roçando suavemente, os lábios cálidos. Vivienne arquejou surpresa e empurrou o peito dele. De novo não, pediu, a voz frágil. Estou muito cansada. Mesmo sem ver direito, Grant sentiu que ela enrubescia quando acrescentou. E dolorida. Não vou machucá-la. Prometo. Ele capturou o mamilo dela com a boca, acariciando-a com a língua até sentir o bico sensível enrijecer. Então, envolveu os seios com as mãos e se dedicou primeiro a um, depois a outro, até Vivienne deixar escapar um suspiro trêmulo e pousar as mãos na cabeça dele. A princípio, Grant achou que ela planejava afastá-lo, mas ela cravou os dedos entre os cabelos dele, fazendo com que se aproximasse mais. Ele a segurou pelo quadril e deixou os lábios fazendo uma trilha de beijos até o umbigo, onde enfiou a ponta da língua delicadamente, uma vez e outra, conforme a boca de Grant seguia em uma trilha ardente na direção do triângulo de pelos avermelhados entre as coxas. Vivienne arquejou e cobriu a área com uma das mãos. Espere, suplicou. Tire a mão, pediu Grant. Não posso,
Vivian arquejou mais uma vez, quando ele beijou ao redor da barreira da mão dela, invadindo por entre os dedos. Grant colou a boca contra as costas da mão dela e desenhou círculos molhados ali, com a ponta da língua, até o topo do corpo de Vivian vibrar de desejo, pegando-a de surpresa. Afaste a mão, pediu ele de novo, a voz rouca, e puxou o pulso dela com gentileza. Vivian continuou a se cobrir, e Grant lambeu cada dedo tenso, da base à ponta. A língua dele era ágil, incansável, brincando com o pulso dela, com a mão, os dedos, até ela gemer e dizer que não conseguia mais suportar. Então, deixe-me fazer o que quero, ora, sussurrou Grant com carinho. Afaste a mão, meu bem. Ela obedeceu, revelando o lugar que havia protegido. E Grant grunhiu de satisfação. Ele enfiou o rosto entre os pelos ruivos e usou os dedos para abri-la. Bastou uma lambida na depressão úmida e sedutora para que o corpo inteiro de Vivian estremecesse. Mais uma lambida, e ele se demorou na exploração gulosa, provocando, saboreando, levando os sentidos a uma espiral de prazer. Grant sentiu que Vivian empurrava sua cabeça, mas ignorou o gesto e se concentrou na pele delicada sobre a sua língua. Os dedos dela tremiam na cabeça dele, e ela projetava o quadril para cima em uma oferta impotente. Vivian estava incapaz de controlar as próprias reações. O corpo procurando e se contraindo um ritmo inconfundível. Grant sabia que poderia fazer o que quisesse com ela naquele momento. Por um instante, sentiu-se tentada a penetrar o calor pulsante do corpo dela. Mas o desejo de senti-la chegar ao clímax em sua boca era igualmente tentador. Ele ficou onde estava, a língua projetando-se em movimentos rápidos, até Vivian abafar um grito e estremecer em um gozo longo e doce. Ah! Sussurrou Vivian, entre um suspiro trêmulo e outro. Não sabia. Nunca pensei. O corpo dela tremia violentamente quando Grant se ergueu e a puxou contra o peito. Ele colou a boca nos cabelos suados de Vivian e os beijou. Isso é só o começo, prometeu. É o mínimo que vou fazer você sentir. Ela havia se atirado no fogo por vontade própria. Não poderia culpar ninguém, além de si mesma, por se queimar. Aquele foi o primeiro pensamento ao surgir na mente de Vivian quando ela acordou sozinha. O corpo em diagonal na cama enorme. Ainda teve um lampejo de esperança de haver sonhado de forma mais vívida que o normal. Mas o travesseiro sobre sua cabeça guardava um leve perfume masculino. E ela estava nua. Abriu os olhos ainda turvos. Quando afastou as cobertas para o lado, viu manchas roxas nas pernas pálidas e no quadril. Como se alguém a tivesse segurado com demasiada força. Estava dolorida, em lugares que nunca doeram antes. Sentia uma pontada desconfortável entre as coxas e os músculos estavam cansados em toda a parte interna, dali até os joelhos. Seus ombros e pescoço também doíam. Assim que se deu conta de que ansiava por um banho quente, alguém entrou no quarto. Ao ver Grant se aproximar da cama, Vivian puxou as cobertas até embaixo do queixo na mesma hora. Ele já estava banhado e vestido, o rosto barbeado e os cabelos úmidos e penteados. Grant parecia ter tomado um cuidado especial
com a aparência naquela manhã. O nó da gravata de seda preta muito correto. A camisa engomada e branca como a neve, em contraste com o paletó cinza imaculado e o colete chumbo. A calça creme havia sido elegantemente amarrada e as botas pretas, engraxadas até exibirem um brilho ofuscante. Quando encarou os olhos verdes, muito alertas, Viviane se viu dominada por sentimentos conflitantes. Não podia culpar Grant por tirar sua virgindade, e não faria isso. Havia se entregado por conta própria. Os dois tinham compartilhado a experiência mais íntima que um homem e uma mulher poderiam ter. E uma parte de Viviane, na verdade, exultava com isso. No entanto, não queria admitir seu amor por ele em voz alta. Havia assuntos mais prementes com que lidar, assim como algumas suspeitas no fundo de sua mente. Grant foi direto até ela. Segurou seu rosto entre as mãos e lhe deu um beijo longo e ardente. "Bom dia", murmurou com um sorrisinho. O modo íntimo com que a encarou fez Viviane enrubescer. "Você não deveria estar na Bond Street?" perguntou ela, a voz ainda carregada de sono. A julgar pela intensidade da luz que se derramava no quarto, já era tarde. Grant costumava sair antes que o sol nascesse por completo. "Não vou a Bow Street hoje de manhã", respondeu ele, e apoiou o quadril ao lado dela, seu peso afundando o colchão. Viviane considerou essa declaração, e sua mão pequena torceu o lençol. "Por causa da noite passada?" perguntou. "Vamos fazer uma visita a Lindley." "Não preciso de médico", disse ela. Chegou mais perto para sentir o perfume gostoso dele. A maior parte das mulheres sobrevive a primeira vez que faz sexo, sem precisar de cuidados médicos depois. "Talvez seja eu que precise de cuidados médicos", comentou Grant, irônico, e afundou o rosto nas mechas sedosas dos cabelos dela. "Só o diabo sabe que a noite passada foi um choque para mim, tanto quanto para você." Ele recuou e observou o rosto preocupado dela e acrescentou com gentileza: "Você pode muito bem estar presente quando eu conversar com Lindley. O bom doutor deve algumas respostas a nós dois." Ele esticou a mão até o outro lado da cama e pegou um amontoado de seda vinho, que esticou e segurou para ela. Viviane percebeu que era o roupão dele e tentou enfiar os braços nas mangas sem revelar os seios. "Vi milhares de sinais de sua inocência", comentou ele, ruborizando, a voz carregada de culpa. Ele ergueu com cuidado a massa de cabelos dela e deixou que caísse em cascata pelas costas do roupão. "Até a noite passada, considerei falsos cada um desses sinais. Não poderia imaginar que você fosse outra pessoa que não Viviane Duval." Grant pegou uma das mãos dela e pressionou a palma macia contra o rosto. Sua boca tocou a linha delicada do pulso. "Perdoe-me", murmurou, com visível esforço, traindo quando era difícil para ele dizer aquelas palavras. "Não há nada para perdoar", disse Viviane, a mão vibrando com o calor do rosto liso, recém-barbeado. "Você não me causou mal nenhum. Ao contrário, me abrigou e me protegeu. E vou continuar a confiar em você. No entanto..." Ela fez uma pausa, enquanto buscava as palavras apropriadas, mas não a encontrou. Grant abaixou a mão de Viviane e encarou com cautela. "No entanto", instou ele,
o senho franzido. Acho que não deve haver mais intimidade entre nós, forçou-se a dizer Vivienne. Ao menos, não por algum tempo. Embora o rosto dele ficasse subitamente impassível, Vivienne sentiu que Grant se preparava para contra-argumentar. Por que não? Perguntou ele. Vivienne apertou mais o roupão ao redor do corpo e disse, com o máximo de dignidade que conseguiu: prefiro não explicar agora. Para o alívio dela, Grant não insistiu no assunto, embora ficasse claro que ele estava longe de concordar ou aceitar aquela decisão. Os lábios dele se curvaram em um sorriso sedutor. Você sabe que não vai se livrar de mim, disse ele baixinho. Vivienne conteve uma risada triste, ao mesmo tempo comovida e preocupada ao perceber que ele estava determinado a conquistá-la. Ela permitiu que Grant a acompanhasse até o lavatório, onde uma fileira de toalhas havia sido deixada aquecendo perto da lareira, e a banheira esmaltada já estava com água quente. O roupão vinho ficava tão comprido nela que formava uma cauda de seda, e ela teve que recolher o tecido nas mãos para não tropeçar. Vou ajudá-la com seu banho, ofereceu Grant. Não, obrigada, disse Vivienne com firmeza. Quero alguns minutos de privacidade, por favor. Estarei esperando no quarto ao lado. Enquanto afundava na banheira e deixava a água quente acalmar as dores que sentia, Vivienne desejou ter um momento de alívio das preocupações que a consumiam. No entanto, nada as tirava de sua cabeça. Dúvidas a atormentavam sem parar. Ela se perguntava quem e o que ela era de fato. Com certeza não era nobre. Filha de um aristocrata, não se sentia como um membro da nobreza. Mas também não era uma cortesã. Não tinha nome, nem família, nem memória. Estava afundando de novo, sentindo-se insignificante, frustrada, impotente. E se nunca descobrisse quem era, seria possível criar uma nova vida para si, sem nunca vir a saber o que e quem poderia ter deixado para trás? Amigos, família, talvez um homem que amara. Uma criada entrou para ajudá-la com o banho, carregando um vestido feito de uma preciosa cachemir verde. A roupa de modelo simples acompanhava as linhas do corpo dela e era presa na lateral por um fecho dourado. As mangas estreitas terminavam em um laço verde, assim como a gola ampla em forma de chale. O decote fundo do vestido era completamente com uma aplicação de renda muito branca, que contrastava com o tom suave de pedra preciosa da cachemir. A criada trançou os cabelos ainda úmidos de Vivienne e os prendeu em um pesado coque no alto da cabeça. Depois de agradecer a jovem que a ajudara, Vivienne foi até a porta do quarto, onde Grant a esperava. Ela hesitou antes de entrar, tentando tomar coragem para fazer a pergunta que a torturava e não lhe saía da cabeça. Estava quase com medo de saber a verdade. No entanto, não seria bom para ninguém, muito menos para si mesma, se comportar de forma covarde. A verdade deveria ser encarada, não importava quão desagradável pudesse ser. Vivienne endireitou os ombros e entrou no quarto. Grant estava sentado em uma cadeira perto da janela e se levantou assim que a viu. Como se sente? Perguntou baixinho. Ela tentou sorrir, mas seus lábios estavam rígidos demais. Acho... Começou a dizer Vivienne, mas teve que parar e respirar fundo. Acho que há algumas coisas que você não me contou, não é mesmo? A expressão dele não revelou nada.
tais como: quero saber sobre o seu relacionamento com a verdadeira Viviane.